Às vezes a gente procura Deus em tantos lugares, mas esquecemos que Deus morreu na cruz para que a gente possamos ser o templo dele. A gente possamos ser o lugar onde ele habita. E é isso, irmão. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas que queriam conhecer a Deus tinham que ir até a Arca da Aliança. E se a pessoa ia de qualquer jeito, ela acabava morrendo. Ou seja, quem quisesse ir a Deus tinha que estar puro, purificado, e se não tivesse, ia morrer. Ou seja, tinha que ir até a Arca da Aliança. Ali era o templo de Deus. Ali é onde a presença de Deus, ali representava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Mas esquecemos que Jesus Cristo morreu para que ele possamos habitar em nós, que o Espírito dele pode habitar em nós, que habita em nós. E como assim? Às vezes a gente olha para tantos lugares e esquecemos que Deus está conosco, que Deus habita em nós. Às vezes quando a situação aperta, ou quando você sente um vazio, a gente pensa, onde está Deus? A gente fica procurando, mas esquecemos que Deus está dentro de nós. Que em qualquer situação, Deus habita dentro de nós. Somos o templo dele. Tá entendendo? Ele está do seu lado, ele está dentro de você. Não é só quando a situação apertar, não, mas em qualquer situação. Talvez você não sei o que você está passando, mas é para você lembrar, irmão, do dia da cruz, que ele morreu para nossos pecados, que ali a presença representava a Arca da Aliança, mas ele morreu, Jesus Cristo, para que essa presença habitasse dentro de nós, o Espírito Santo. A gente precisa lembrar disso e não se preocupar com nada, assim como Davi. Deus tornou Davi rei, e em toda a sua vida, o dia não foi mais, o dia mais alegre da vida dele foi quando ele estava carregando a Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus. O dia mais feliz quando ele estava carregando a presença de Deus. Ele só alegre, pulando. Mas essa presença habita dentro de nós, irmão. E lá Davi fala nos Salmos: eu posso descansar em paz, ou alguma coisa em paz, porque o meu Deus, o Senhor, está do meu lado, botando os inimigos debaixo de mim. Como assim? Nós podemos, irmão, descansar em paz. Ele fala, eu descanso com paz e esperança, porque o Senhor está do meu lado, porque o Senhor está comigo. Ele está com você. Talvez você não está conseguindo dormir direito. Talvez as preocupações vêm, mas esquecemos que Deus está conosco. E assim como Davi falou, eu descanso em paz, com esperança, porque o Senhor está comigo. Tá entendendo? E não é só quando a situação apertar, não. Deus está com você em qualquer situação. E é pra você lembrar. É pra você lembrar. Que às vezes a gente procura Deus em tanto lugar, mas fica olhando pro caminho. Porque não importa o caminho, irmão. Não importa se você vai prosperar financeiramente, se Deus não vai estar com você. Porque os caminhos dos mal, eles podem até prosperar, mas é Deus que ilumina o caminho. Às vezes a gente fica perdido, olhando para vários lugares, olhando para tantos lugares para ver onde está Deus. E esquecemos que Deus está do nosso lado, dentro de nós. A gente fica olhando assim, ou às vezes a gente olha até pro final do caminho. Às vezes a gente fica preocupado se a gente vai caminhar, mas esquecemos que Deus está conosco, que Ele está do nosso lado. Vai ter dia de desaflições, vai ter dia que você vai ter que carregar a cruz e sair da zona de conforto e fazer aquilo. Quer iniciar algum projeto, eu não sei. Vai ter dia, mas lembre-se que Ele está do seu lado. Que antes de qualquer coisa, Ele morreu na cruz por nós. Então, lembre-se, irmão, lembre-se. Às vezes a gente olha assim, fica perdido, procurando a Deus, na situação, onde está Deus agora. A gente fica olhando e Deus fala pra você:
Eu sempre estive do seu lado, filho. Olha pra mim. A gente não precisa ver o caminho final. A gente não precisa ficar preocupado. Tá entendendo? A gente não precisa ficar preocupado. Porque Deus iluminará o caminho. Porque a gente não enxerga o final do caminho. Imagina um caminho. Agora imagina um caminho. Sem Deus, esse caminho é escuro. Mas com Deus não significa que o caminho é completamente luminoso. Mas Deus ilumina, irmão. Como assim completamente? Porque se Deus não está no caminho, ele é escuro. E se Deus está, a gente não precisa se preocupar com o final. Ou seja, se Deus ilumina o caminho, ele ilumina. Ele sabe do caminho. Mas a gente não vê o final. Tá entendendo? A gente não vê o final. A gente só sabe o próximo passo. O passo que precisa ser dado. Que é só olhar para ele, irmão. Que ele iluminará o caminho. Que ele te guiará. A gente não precisa ver o final. Só o próximo passo. E às vezes nem o próximo passo. Porque Deus nos guiará. É só olhar para ele, irmão. Ele iluminará o caminho. Ele te guiará. Então esse foi o vídeo. Não um vídeo longo não, mas é só para você lembrar que Deus está com você. E às vezes a gente fica procurando. Cadê Deus? E a gente esquecendo que Deus sempre está do nosso lado. E em vez de ficar preocupado, eu preciso fazer isso ou preciso não fazer isso, é só olhar para Deus e fazer pelo o amor dele, irmão. Como assim fazer pelo amor dele? Porque às vezes a gente fica tão apressado em fazer alguma coisa, em ter alguma coisa, que a gente esquecemos que de um versículo que talvez você já ouviu várias vezes, mas talvez você esqueceu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, se buscar a Deus em vez de ficar olhando para o caminho apressadamente, olha para Deus. Olha para Deus. Imagina agora um caminho. Você não vê o final, mas se você só olha para Deus e Ele te guia, pronto. Não fica preocupado. Se Ele colocar algo no seu coração e iniciar um projeto, em fazer alguma coisa, então faça. Mas não faça pelo amor. Já pensou? Faça não. Pelo teu amor, pai, eu vou enganar meu irmão. Pelo teu amor, eu vou mentir para o meu irmão. Não, irmão. Pelo teu amor, pai, eu vou ir nessa oportunidade. Pelo teu amor, pai, eu vou iniciar esse projeto. Que não mente e engane nem ninguém. Tá entendendo? E aí, não é só em projetos, irmão. É em qualquer coisa. É descansar em Deus em qualquer coisa, em qualquer situação. Talvez é limpar a casa. Deixar a casa limpa, organizada. Lavar uma vasilha. A gente faz assim. Aí pensa que é uma obrigação. Se talvez você mora com sua mãe, com. Não sei, a gente às vezes faz como obrigação. Mas faz pelo amor de Deus. Pelo teu amor, pai, eu vou lavar aquela vasilha. Pelo teu amor, pai, eu vou deixar essa casa organizada. Porque Deus não habita em um lugar de bagunça, não. Até no deserto, quando Deus estava guiando eles para a terra prometida, o povo de Israel, Deus não estava na bagunça. Lá Moisés diz, Deus usou Moisés para dizer que quando vocês forem fazer necessidades, saia do acampamento e faça. Porque Deus não habita na bagunça. Ali não era o melhor lugar. Mas ali mesmo num lugar simples, mesmo no deserto, Deus não habitava na bagunça. Às vezes você quer uma casa melhor, uma casa maior, mas você está organizando a sua casa? Ah, mas é isso, eu estou tentando. Não, tem o tentar e o fazer. O fazer você está fazendo. O fazer você está fazendo. E é a mesma coisa em iniciar um projeto. Ah, eu estou tentando fazer esse projeto prosperar. Não, não é você que faz. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. Se prosperará, está na mão de Deus. Tá entendendo? Eu estou tentando deixar a casa organizada. Eu estou fazendo. Como assim fazendo? Eu estou deixando a casa organizada. Ah, eu estou iniciando algum projeto no digital, talvez, criando um canal. Eu estou fazendo. Não é sua obrigação ficar preocupando com quantas visualizações, com quantos inscritos, se você vai monetizar ou não. Você está fazendo. E a parte de Deus também. E Ele está fazendo também a parte dele. Você não precisa se preocupar com a parte dele. Se você faz aqui, eu tenho que fazer isso, iniciar o projeto. Então Deus vai, Ele que faz prosperar, Ele que faz ter resultado. Então você não precisa se preocupar. Lembre-se, irmão, que Deus está dentro de você. Antigamente
precisava, para conhecer Jesus, conhecer Deus, precisava ir até a presença dele. Para estar na presença tinha que ir até a Arca da Aliança. Mas essa presença habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, lembre-se disso, irmão. Isso é para trazer uma paz para nós, mesmo no meio do deserto. É para lembrar que Deus está conosco, mesmo no deserto, na alegria também, em qualquer situação. E esse foi o vídeo. Se falou com você e fez sentido e falou no seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva nesse canal e curte esse vídeo, para que esse vídeo se espalhe através do YouTube e acaba chegando a mais pessoas. Mas seja instrumento de Deus, porque da mesma forma que esse vídeo, que Deus queria que chegasse até você, não vai impedir de chegar naquelas pessoas que Ele quer que chegue. Mas seja instrumento de Deus. E que Deus te abençoe.